Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Agora vamos dar início ao nosso evento dentro da iniciativa El Água nos Une no Brasil, com o tema Avançando na Gestão Corporativa da Água. Então, hoje está sendo lançado o ciclo 2023-2026 do El Água nos Une no Brasil, e hoje nós vamos apresentar um panorama da implementação dessa iniciativa na América Latina, no Brasil, e vamos discutir também a importância da pegada hídrica na gestão corporativa. Essa iniciativa já vem trabalhando há alguns anos com o setor privado, na construção de uma agenda de governança em água na América Latina e usando a pegada hídrica como uma ferramenta de gestão. No Brasil, a iniciativa é fruto de uma parceria entre a Agência Suíça para o Desenvolvimento e Cooperação, a COSUD, e o Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, o FGV-SES. Então, antes de dar sequência aqui à programação, eu tenho que fazer um disclaimer aqui, solicitado pela FGV, então eu vou ler o disclaimer. Bom, as manifestações expressas por integrantes dos quadros da FGV e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordam em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de seu nome, voz e imagem, além de ceder os direitos autorais patrimoniais relativos à exposição para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Para seguir com essa transmissão, pedimos que todos manifestem, sinalizando verbalmente ou sinalizando a sua concordância. Bom, dito isso, eu vou passar agora para a programação do evento, né? Esse evento ele é composto por 2 painéis, basicamente. O primeiro painel, nós vamos tratar da iniciativa El Água nos Une, na América Latina e no Brasil, dar o status e as atualizações sobre essa iniciativa. E no segundo momento, nós vamos ter o nosso painel com convidados especialistas muito especiais, que vão dividir o painel comigo aqui sobre a importância da pegada hídrica na gestão corporativa. Então, esse é o nosso plano de voo aqui. Esse evento está programado para ir até as 15h30. E agora, então, eu vou passar a palavra para minha colega Juliana e para o meu colega Kenneth, que vão fazer o próximo painel. A Juliana é pesquisadora do FGV-SES, o Kenneth Peralta é oficial nacional de programas da Agência Suíça para Desenvolvimento e Cooperação. Então, dito isso, eu passo a palavra para a Juliana abrir o primeiro painel. Juliana, a palavra está com você. Obrigado, Guarani, muito obrigado. Bom, eu e o Kenneth, então, vamos apresentar para vocês um panorama de como é a iniciativa El Água nos Une, mas antes disso, eu gostaria de apresentar um vídeo sobre o que é essa ferramenta, né, a pegada hídrica, que é a base desse projeto. Então, é um vídeo curto e eu gostaria que vocês assistissem antes da gente começar. Já parou para pensar de onde vêm as coisas que consumimos? E qual é o impacto disso nos recursos hídricos? Para entender melhor como isso funciona, existe uma ferramenta bastante eficiente: a pegada hídrica. Por exemplo, o papel. Como ele chegou até você? Tudo começa na silvicultura, com a plantação, fertilização, manejo e colheita das árvores. Depois, na indústria, passa pelo processamento para produzir o papel. Em vários momentos, a necessidade de transporte, consumo de água e energia e de insumos, como fertilizantes e produtos químicos. A pegada hídrica olha para todo esse ciclo para estimar a quantidade de água utilizada e os impactos na sua qualidade em toda a cadeia produtiva de um produto. E o que podemos fazer para diminuir a pegada hídrica de produtos? Primeiro, devemos introduzir o conceito de pegada hídrica no contexto empresarial,
apresentando as ferramentas necessárias para quantificá-la e então implementar projetos de redução da pegada hídrica, possibilitando uma gestão mais abrangente dos recursos hídricos que auxilia as indústrias a tomar decisões para melhorar processos, produtos e serviços. E assim, podemos trabalhar juntos para um uso mais consciente de nossos recursos naturais. Bom, espero que você tenha dado para entender um pouco sobre essa ferramenta que é utilizada no projeto. E agora a gente vai apresentar para vocês a iniciativa El Agua Nos Une na América Latina. Eu chamo aqui o Kenneth Peralta, da COSUD. Kenneth, a palavra está com você. Juliana, ¿cómo están? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos quienes nos siguen en esta presentación, en esta bienvenida o kickoff del proyecto para este nuevo periodo del Agua Nos Une. Es un proyecto que está liderado por esta división temática del agua de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, conmigo aquí haciéndole seguimiento también a este programa desde Perú, pero es un programa que tiene un carácter de implementación regional, ¿no? Y algo que ha caracterizado mucho a este proyecto es que realmente contamos con unos socios muy especializados en la implementación de este programa en todos estos países aquí en la región, ¿no? Y algo que resaltar, además de ese programa regional, además del intercambio que vamos a seguir teniendo con muchos de los que participan y forman parte de este programa, es que queremos resaltar este valor del agua hacia la sociedad, ¿no? En el video hemos visto realmente la importancia del agua en la producción de bienes y servicios, pero también en la época, en los tiempos de consumo, también para las actividades propias humanas, y la importancia de su gestión, que es importante y es un foco, digamos, importante para nuestro programa también a nivel regional, ¿no? Siguiente, Juliana, por favor, si me ayudas con la presentación. Y algo que quería comentarles es que la experiencia de este programa regional ha tenido una evolución no solamente en términos de identidad, desde el año 2010, sino también en términos de conceptos que se van incorporando en este nuevo programa, ¿no? En el año 2010, nuestra cooperación, digamos, comenzó aquí en la región a trabajar este tema de huella hídrica, de la huella de agua, o pegada hídrica en portugués, a través de la metodología de la ISO 14046, una metodología que nos ayuda y que es un estándar internacional a través del cual nos ayudan a poder hacer un seguimiento de los procesos de una validación también a nivel internacional. Y se inició esta etapa pues convocando a grandes empresas en esta primera etapa, ¿no? Y en el 2010 inició el programa en Colombia. Luego en el año 2012 se sumaron 2 países más, Perú y Chile, a este proceso del programa, en donde también se fueron incorporando otros conceptos más, que fue además el adicionar el tema del compromiso de la cadena de valor, es decir, no solamente trabajar con la empresa, sino con todas las cadenas de empresas que forman parte, digamos, de ese ciclo de la producción de bienes y servicios. Y en el año 2016 sumamos ya dos países más, inclusive, a todos esos procesos, digamos, dentro de la fase del proyecto, que fueron México y Brasil. Y en Brasil, ahí también implementándose a través de nuestro socio implementador aquí con Fundación Getúlio Vargas desde Brasil, y también seguimos adicionando elementos, digamos, de implementación en el programa. Aparte de las acciones de valor compartido, que son acciones que la empresa realiza en el entorno o en el entorno de su comunidad, el cual es un trabajo muy importante también en el marco de nuestro programa, ¿no? Ahora nos encontramos, pues, con esos puntos suspensivos de qué viene más adelante ahora para este periodo 2022-2026, con una implementación clara también en los 4 países. Si me ayudas, Juliana, con la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora este programa regional implementándose con acciones directas en 4 países, que son México, Colombia, Brasil y Perú. Tenemos acciones indirectas de implementación, además, en otros países que forman parte también de este grupo de trabajo regional del Agua Nos Une, que son en Panamá, en Ecuador, en Uruguay y en Chile también haciendo una implementación remota. ¿Qué nos diferencia ahora del programa anterior con lo que ha venido evolucionando ahora del programa que inicialmente se llamó Suizagua y ahora tenemos el programa El Agua Nos Une? Es que ahora trabajamos todas estas líneas de trabajo. En el caso, las que pueden ver en verde, que es el fortalecimiento de políticas públicas, el programa enfatiza y busca ahora el trabajar estas herramientas, digamos, de gestión pública
que promuevan este consumo y uso sostenible del agua también en nuestros países, ¿no? El segundo punto importante es la gestión corporativa del agua, y es el trabajo básicamente con las empresas, el cómo se involucra el trabajo con empresas también y cómo hacen también el uso más eficiente del recurso hídrico en esta producción de bienes y servicios. Un tercer punto es el consumo responsable, ¿no? El cómo promovemos también haciendo el alcance de la población, y no solamente de aquellos usuarios del sector privado, sino de la población, que la importancia de tener un consumo responsable del agua. Un cuarto componente es el trabajo de infraestructura natural. Sabemos que en muchas de nuestras cuencas, en muchos de estos países en donde intervenimos, pues tenemos una provisión muy clara de las fuentes de agua y muy cercanas. Caso concreto, por ejemplo, en el caso de Lima, aquí en Perú, que tenemos la cuenca del río Rímac, que abastece de agua a esta gran ciudad, a esta gran urbe que es la capital de Lima, de más de 13 millones de habitantes, y la importancia de trabajar también en programas que ayuden a conservar y proteger y alimentar el agua desde la provisión de las fuentes de agua en sus inicios de los Andes, ¿no? Y finalmente, un quinto componente, que es el articulador en todo este trabajo, digamos, del programa, que es la comunidad de práctica. Una comunidad de práctica que ha venido desarrollándose desde el inicio del proyecto y del cual forman parte también muchos implementadores de programa, muchas empresas, muchos interesados también en promover este tema de la gestión corporativa del agua y el trabajo de sostenibilidad que queremos dar con el recurso. Los diferentes colores significan el por qué en algunos países vamos a trabajar solamente quizás dos componentes, que son los verdes, que es el caso que seguramente Juliana en un momento les dará en el caso de Brasil, y el componente transversal de la comunidad de práctica, que es básicamente un trabajo también en todos los países de la región, ¿no? Gracias, Juliana, siguiente, por favor. Y algo que no se va a notar mucho en esta diapositiva, y esa era también la intención, es que somos muchos actores los que intervenimos en este programa. Son actores que están desde el sector público, tenemos contrapartes importantes desde el sector público en nuestros países que nos ayudan y que ayudan a impulsar también estos procesos desde el sector público, el sector privado, la mayoría de empresas, los gremios empresariales que están formando parte de este grupo de implementadores interesado en seguir trabajando el desarrollo de estos programas de gestión corporativa del agua. Tenemos a la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, y tenemos también pues muchas plataformas regionales en las cuales también nosotros nos sostenemos y también contribuimos y también forman parte, ¿no? Entonces hay una gama de actores que están formando parte y de las cuales ustedes también van a formar parte en toda la implementación de este programa, ¿no? Por ello yo los invito a seguir adelante con este programa, a seguir adelante con este entusiasmo, y esto que quería mostrarles es el panorama regional, pero ahora contigo, Juliana, para conocer un poco más cómo va a ser esa implementación en el caso de Brasil. Muchas gracias, Kenneth. Muito obrigado. Agora, como o Kenneth falou, né, a iniciativa começou lá em 2010, trabalhando com o setor privado, então a gente tem aqui muitas empresas que fizeram parte da iniciativa. O Brasil entrou, como o Kenneth comentou, em 2016 e 2018, participando junto com 3 empresas, né, a Votorantim Cimentos, a Klabin e a CBA, e nós aqui do FGVSS como implementadores locais, e segue até hoje, né? E a ideia é que nesse novo ciclo a gente fortaleça e avance e siga trabalhando com essas empresas e outras também para avançar na gestão corporativa da água. Aqui no Brasil, então, a iniciativa é implementada pelo FGVSS, tem como financiador e cofinanciador do programa Aquasud, e como a gente comentou, né, desde o ciclo de 2018, fez parte da iniciativa e vem querendo avançar a iniciativa aqui também no Brasil. O objetivo da iniciativa no Brasil, ele está totalmente alinhado com o objetivo do projeto maior da Aquasud, né, de trabalhar a questão dos recursos hídricos e também os ODS 6 e ODS 12 para fortificar e fortalecer a implementação da gestão dos recursos hídricos aqui no Brasil. A gente tem aqui no Brasil, nessa nova fase, 3 pilares de atuação. Então, como o Kenneth falou, um dos pilares é a questão das políticas públicas, né? Então, a gente
vai fazer um trabalho muito próximo com os governos também para entender onde a gente pode avançar nessa agenda, pensando em políticas públicas e pensando em ações que podem ser fortalecidas no âmbito público, né? E trazer insumos para auxiliar a tomada de decisão. Por outro lado, a gente também vai continuar o trabalho com as empresas, né? Então, ampliando e somando mais empresas para trabalhar a gestão corporativa da água. E um pilar transversal é esse de conhecimento compartilhado e aplicado, que a gente pretende divulgar e sensibilizar muitos atores e sair compartilhando os conhecimentos gerados com esse projeto, não só no Brasil, mas também na América Latina, e compartilhar todo esse conhecimento com vocês e com toda a sociedade. O Elágua nos Une aqui no Brasil, ele está composto, né? Ele tem algumas atividades que são muito importantes, que são essas que estão aí. Então, a gente... um pilar muito importante é o da capacitação, né? Então, as empresas que se envolvem com o projeto, que fazem parte da iniciativa, vão ser formadas entender os conceitos e em como utilizar a ferramenta de pegada hídrica para quantificar os seus impactos de um determinado produto. Depois a gente tem um outro pilar importante, que é o cálculo da pegada hídrica, então o desenvolvimento de um estudo de avaliação do ciclo de vida, né, com esse recorte específico da pegada hídrica, para entender os impactos de um determinado produto que a empresa vai escolher. Esse é uma atividade muito interessante, porque aqui é diferente de uma consultoria, né, que entrega um resultado pronto. A ideia do projeto, trabalhando com a gestão corporativa da água, é justamente internalizar esse conhecimento. Então, nós do FGV-SES vamos apoiar a implementação desse estudo, mas quem vai colocar a mão na massa, né, quem vai desenvolver o estudo é a empresa. E depois, com os resultados desse estudo em mãos, é feito também um plano para redução da pegada hídrica ao longo do tempo. Então, também um diferencial do projeto, que a gente não para no número, mas quer realmente ver a implementação de uma gestão mais efetiva e mais eficiente, né? Então, a gente dá um passo além, que é justamente de implementar planos de redução com base nos resultados e nos pontos críticos identificados pelo estudo de pegada hídrica. Um pilar transversal, como a gente já falou, é essa questão, né, de atuação de rede, comunicação. Como o Kenneth comentou, a gente tem essa comunidade de prática, que é formada, né, por diversos atores aqui de toda a América Latina, de todos esses países que a gente comentou. Então, a ideia é desenvolver eventos, workshops, webinars, para fomentar esse tema e para trocar informações valiosas aí. Às vezes um país já está mais avançado em um tema e pode compartilhar com outros países, então a gente desenvolve muitos eventos para compartilhar todo esse conhecimento gerado. Um outro ponto é a questão que dessa fase da iniciativa a gente incorporou esse outro pilar, que ainda não tinha na primeira fase, que é justamente ficar mais perto, entender um pouco mais as políticas públicas e como nós podemos fornecer, né, oferecer subsídios para a tomada de decisão, para avançar na questão tanto da qualidade quanto da quantidade de água. Então, a Agência Nacional de Águas está aqui, vai participar do painel hoje, daqui a pouco, e a ideia, então, é nos aproximar tanto desse órgão quanto outros órgãos governamentais e estaduais também, né, para que a gente consiga ficar próximo, entender as demandas e as necessidades das empresas e também o que pode ser feito em termos de políticas públicas para avançar isso aqui no Brasil. Pensando agora, falando um pouco das empresas, né, dos atores envolvidos nessa segunda fase, a gente está iniciando agora, né, esse novo ciclo.
nós temos 2 empresas que já confirmaram que estarão conosco, né, nessa jornada, que é a CBA e a Ação Salvador Alimentos, e estamos abertos aí com mais 2 vagas para participação do projeto. Apesar de ter vagas abertas, elas já estão quase preenchidas, né, porque nós temos outras 2 empresas que a gente não pode ainda falar porque não confirmou, mas que estão muito interessadas e sinalizaram quase 100% de certeza que estarão conosco, né? Então, a gente em breve pretende divulgar, né, quais são as 4 empresas que vão participar desse ciclo conosco, mas estamos muito felizes aí de ter essas empresas com a gente, esperamos fazer um trabalho bem bonito aí com elas ao longo desse período. Além, né, das empresas que vão realizar o estudo de pegada hídrica, a gente também desenvolveu e renovou parcerias, né? Então, a gente, nesse novo ciclo, está muito próximo da Rede ACV, a Sônia Chapman também está aí e participa do painel mais à frente. Renovou parceria, né, com o Pacto Global, principalmente, né, a plataforma de ação pela água do Pacto, onde a gente, no passado, forneceu capacitações em pegada hídrica e ODS para as empresas que fazem parte da rede do Pacto, e agora pensamos em renovar essas parcerias, né, e ampliar também para a rede ACV, e a ACV Brasil, que é a consultoria que comercializa o software CIMAPRO aqui no Brasil, na primeira fase, a gente fez uma parceria muito estratégica, né, para que as empresas conseguissem utilizar o software CIMAPRO, que hoje é um software pago, né? Então, por meio dessa parceria, a gente conseguiu uma licença de alguns meses gratuita para participação e para que as empresas consigam utilizar o software, e a gente também renovou essa parceria, então as empresas que vão participar dessa nova fase também terão a oportunidade de ser treinadas no software e também de colocar a mão na massa e fazer toda a parte de modelagem da pegada hídrica também nesse software. A gente pretende que outros stakeholders, você que nos assiste, né, outras empresas, ONGs, redes, associações, a própria academia, que interaja conosco, né? A gente tem alguns momentos de interação e vocês que tiverem interesse podem comentar aí e também nos mandar e-mails, né? E entrar em contato conosco, que a gente vai ficar muito contente de envolver diversos atores aí para fortalecer a iniciativa. Aqui tem algumas formas de envolvimento, mas não só, né? A gente pode também pensar em outras formas de envolvimento, mas essa capacitação que eu comentei, né, que é em parceria com o Pacto Global e com a Rede ACV, para os membros, né, dessas 2 organizações, é uma forma de ter acesso, né, à capacitação e também ficar sabendo mais sobre o projeto. Esses webinars e workshops que a gente vai fazer aqui no Brasil, também, né, esse próprio evento de lançamento é uma forma de interação e terão muitos outros, com certeza, ao longo do projeto. Entrevistas, né? Então, a gente a gente pretende construir recomendações para a formulação de políticas públicas e aí escutar tanto do setor público quanto do setor privado as demandas, as necessidades, o que oportunidades de melhoria nesse tema. Então, provavelmente entrevistaremos aí alguns atores para produzir esse documento. A comunidade de prática, que a gente já veio falando aqui, né, que conecta todos os países e é uma grande oportunidade para envolver, né, e para discutir temas que são transversais a todos esses países. E eu deixo também o contato aqui da Laila Lambiase, que é a nossa parceira aqui do FGVSES, para quem tiver interesse em se inscrever no mailing do projeto, por favor, nos escreva, que a gente mantém vocês atualizados a cada etapa do projeto.
E finalizando aqui, né, apresentando para vocês um cronograma de atividades para esse novo ciclo. É um ciclo, né, de 2023 até 2026, então 3 anos de projeto. A gente está na fase inicial aqui, né, de lançamento do projeto e de finalização do processo de seleção das empresas que vão fazer parte da gestão corporativa nesse ciclo. Em seguida, a gente tem capacitações, né? Então, capacita as empresas que fazem parte também fazer uma capacitação com ODS, né? Sobre os ODS em conjunto com o Pacto Global. A gente tem o estudo da pegada hídrica que vai aí quase um ano, né? Para a gente conseguir passar por todas as fases de um estudo, né? Desde a coleta de dados até fazer a modelagem, entender os resultados, produzir o relatório, vai um tempo. Parte para a gestão, né, da pegada hídrica, então identificação e implementação desses planos de redução, e tem também os eventos e outras interações e documentos que vão ser elaborados aí ao longo do projeto. Então, a gente tem esse estudo de políticas públicas que vai ser feito e os resultados finais ali do projeto, né, com vídeos, relatórios que vão ser entregues mais para o final dessa fase, né, em 2026. Acho que deu para entender, né, um panorama geral aí da iniciativa, como é na América Latina, né, como se desenvolveu, né, como veio avançando desde 2010 até aqui, e aqui no Brasil também a gente está super animado em iniciar esse novo ciclo. E agora, para aquecer um pouco isso, eu passo a palavra para o Guarani, que vai dar início ao painel. Obrigado, Juliana e Kenneth, foi ótimo ouvir vocês. A gente ficou com uma ideia bem abrangente do projeto na América Latina, em específico no Brasil. Deu para entender a relevância e a importância de todo esse processo. Então, muito obrigado pelo painel de vocês, muito obrigado. E agora aqui eu vou dar sequência, então, ao segundo painel de hoje, que é o painel A Importância da Pegada Hídrica na Gestão Corporativa. Nós vamos discutir o papel e a importância da pegada hídrica na gestão corporativa e teremos 2 convidados e uma convidada que já estão entrando aqui, que vão poder nos dar um panorama sobre esses tipos de ações no Brasil com diferentes perspectivas, né? Já que teremos representantes de diferentes instituições importantes na agenda, como a CNI, a Agência Nacional de Águas e a Rede ACV, que agora eu vou apresentar cada um de vocês. Já adianto, então, o agradecimento e a satisfação em ter vocês 3 aqui como nossos convidados ilustres. Muito obrigado. E aí eu vou apresentar vocês, então, resumidamente, né? Todos têm um largo currículo aí. Vou apresentar, então, o Mário Cardoso, que é gerente de recursos naturais da Confederação Nacional da Indústria, CNI, a Sônia Chapman, secretária executiva da Rede Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida, a Rede ACV, e o Felipe Tavares, que é o superintendente de estudos hidrológicos e socioeconômicos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Antes eu vou dar alguns avisos gerais sobre esse painel. Esse painel vai ter duração máxima de 1 hora. A gente vai iniciar a conversa com uma pergunta para cada um de vocês, para suas considerações iniciais, e depois vamos ter algumas rodadas com perguntas também vindas do público que está nos assistindo. E aí, antes de começar a rodada, eu tenho um aviso para a nossa audiência, alguns avisos para quem está nos assistindo, tanto no YouTube como no LinkedIn, e tiver interesse de nos enviar perguntas, vocês podem mandar as perguntas pelo aplicativo Slido, que vocês encontram na descrição do vídeo desses 2 canais que eu citei. Peço, então, que vocês direcionem a pergunta para cada um dos palestrantes, com a sua identificação, e a nossa equipe já está monitorando todos esses envios e eu vou receber as perguntas aqui no decorrer do painel, tá? Bom, dito isso, então, eu vou começar com algumas perguntas. A primeira pergunta vai para o nosso convidado, para o Mário, da CNI. Mário, é prazer aí você estar conosco. A gente gostaria, se você pudesse destacar qual o impacto da escassez hídrica para as empresas atualmente e como, na sua visão, elas estão fazendo
aí o trabalho para gerenciar esse risco. Perfeito, obrigado, antes de mais nada, Guarani, pelo convite. Deixa eu só cumprimentar também os participantes, a Sônia Chapman, que eu já tive o prazer de participar de reuniões com ela no âmbito do Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida, o Felipe, que eu tive recentemente na LADIR, no Congresso Latino-Americano de Dessalinização e Reuso de Água, mas a recursos hídricos ele tem uma importância enorme, diferente para cada um dos setores, para cada um dos segmentos industriais, mas uma importância muito grande. Por quê? Porque a nossa matriz de energia elétrica é baseada muito em hidroeletricidade, então isso só pela questão da energia já dá por si só uma importância. Outra questão é que muitas das matérias-primas que nós utilizamos provêm da agropecuária, que também é exigente e também é dependente da questão de recursos hídricos, e somado a esses dois fatores, ainda tem alguns processos industriais que também exigem uma grande quantidade de recurso hídrico no seu processo produtivo. Por exemplo, a indústria de bebidas, né? Então, você vê que de qualquer maneira que você olha, de qualquer lado que você olha, o recurso hídrico, a água, é essencial para a atividade produtiva. E o custo dessa água, né, ou a escassez dessa água, a não disponibilidade dessa água, impacta diretamente na competitividade da indústria brasileira. Então, para a gente, a água é um fator essencial para que ocorra uma atividade produtiva competitiva e sustentável. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Obrigado, Mário. Obrigado aí pelo esclarecimento. E agora, então, eu vou passar a pergunta para a Sônia, da Rede ACV. Obrigado novamente, Sônia, pela presença. Sônia, aqui a gente acabou escolhendo uma pergunta assim, um pouco mais abrangente para você discorrer para nós, sobre a importância do olhar para a cadeia de valor no tema recurso hídrico. E o que fazer quando o problema é externo, né, aos muros da empresa, que é algo assim que está muito presente nessa agenda também, ter que ir para além dos muros para buscar fazer a gestão do risco hídrico. Então, a palavra está com você, Sônia. Você me deu a pergunta mais legal, Guarani. Bom, primeiro que quando a gente pensa ciclo de vida, né? Ciclo de vida, o que é? O que acontece, os impactos que ocorrem na extração, na produção de matérias-primas, depois no processamento, na produção, no consumo, no descarte ou no início de um novo ciclo de vida, né? Se a gente considera esse todo de uma forma integrada, possivelmente chegamos à evidência de que o maior impacto de consumo de água ou da necessidade desse recurso, como o Mário falou agora, ocorre em outro lugar que não naquele que a gente domina mais. Então, a importância da gente minimamente se informar, né, do que acontece antes do meu próprio processo, do que acontece depois. Isso também vale para a gente até como cidadão, né, quando a gente vai consumir, comprar qualquer coisa. Para a gente identificar, primeiro, o potencial de melhoria nesse processo mais amplo, minimamente no meu próprio, mas também para a gente evitar a transferência do problema do meu elo, da minha interação para outro elo da cadeia, seja na própria água, de repente eu estou tão atida a melhorar a minha pegada hídrica no meu entorno, que eu com isso, sei lá, substituo algum processo, alguma tecnologia, é possível que um outro elo da cadeia tenha aí comprometido a sua eficiência em água e acabe consumindo mais. Ou melhora a água no conjunto, mas piora outra questão, como geração de resíduos ou emissão de carbono, enfim, tantas outras categorias de impacto que uma avaliação de ciclo de vida mapeia. Então, a água é um extrato de um todo muito maior e muito mais complexo, que a gente aprende a reconhecer quando a gente pensa ciclo de vida, a gente pensa cadeia de valor, e isso é muito rico, é meio desesperador, porque a gente tem mais noção da integração, né, da correlação entre as coisas, mas é muito mais consciente, é muito mais transparente e também remete mais à corresponsabilidade de todos nós para qualquer coisa. Então, quando o problema ou o maior potencial de melhoria está fora dos muros, como você perguntou,
esse olhar de ciclo de vida, quando ele é genuíno, ele permite também que a gente celebre parcerias, reveja modelos de negócio em razão dessa conscientização. Então, eu acho que se a gente olha ali os 17 ODS da Agenda 2030, né, que já foi mencionada, o que me preocupa é que o 17º, que é justamente uma provocação para a gente passar a fazer as coisas em parcerias, é o que talvez menos tenha sido atendido do lançamento para cá há 7, 8 anos. Então, fica aí o convite, né, para nós acelerarmos nessa conquista de parcerias, na identificação de quem está faltando para a gente melhorar o todo. Obrigado, Sônia. Obrigado aí pelas palavras. Então, vou passar agora essa primeira rodada, fechando aí com o Felipe. Obrigado, Felipe, também pela presença. E aí, tem um tempo tranquilo aí, que a gente vai ter ainda uma atuada pela frente, e o pessoal está querendo muito te ouvir também, ouvir a todos, claro, né? Muito obrigado aí pelas falas anteriores. E, Felipe, assim, se puder destacar meio de forma geral, quais os mecanismos públicos e privados hoje disponíveis, né? Públicos, principalmente, os que têm interação com o privado também disponíveis, que podem melhorar a gestão da água aí no que tange o envolvimento das empresas. Obrigado mais uma vez aí. Obrigado pela pergunta, Guarani. Boa tarde, meus colegas. Está aqui. Acho que essa é a pergunta fundamental que a gente sempre tem que se fazer quando a gente está no papel do governo, né, na parte pública. Porque assim, o governo ele pode agregar muito valor pela caneta, né? Então, assim, não necessariamente a gente precisa gastar rios de dinheiro para conseguir trazer maior uso eficiente da água e trazer a transformação social que hoje é super importante para o relacionado aos recursos hídricos. Sobretudo porque isso está se agravando com mudanças climáticas. Então, assim, o mundo, a natureza está cada vez mais doida, os padrões climáticos estão mudando, chove onde não chovia, não chove onde chovia, chove muito mais do que o esperado, muito menos do que o esperado, e isso gera custos gigantescos para a sociedade, seja em vidas, né, nos casos dos desastres naturais, ou em custos realmente de insumos. Então, por que eu estou falando isso? A gente aprimorar a Política Nacional de Recursos Hídricos, os seus instrumentos, e aprimorar eles para eles saírem do campo, às vezes mais conceituais, mais teóricos, para ir para a parte mais empírica e ver o que funciona. Então, eu posso destacar aqui, por exemplo, política de enquadramento. A gente tem água abundante no Brasil, comparado a vários outros países, a gente não sofre tanto por escassez hídrica iguais a outros países, mas a gente tem um problema de qualidade de água. A gente não consegue manter a qualidade dos nossos mananciais. E aí, essa água com pouca qualidade não garante a segurança hídrica, porque você precisa de qualidade e quantidade. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem pouco avanço no instrumento de enquadramento. Então, adaptar ele, rediscutir o instrumento para que a gente consiga ir para o campo real é o papel do governo. Então, como usando o enquadramento como exemplo, isso serve para vários outros casos. E aí, nesse papel de gerir melhor o recurso, né, de agregar valor com a caneta, entra o nosso papel de arbitrar conflitos. Igual o Mário mesmo falou, a Sônia comentou, a água é um insumo essencial, que você utiliza ele ao longo aí de uma longa extensão. Então, você privar um uso para beneficiar o outro é muito importante, porque se alguém usar muito a água de forma ineficiente numa ponta, falta água para a hidrelétrica. E aí, qual que é o custo social que vai vir com isso, com a falta de energia? Então, aprimorar essa resolução é fundamental. E gerar normativos, sejam legais ou infralegais, para incentivar o privado e o mercado a pular dentro do barco com a gente. Então, por exemplo, a gente tem pouco uso ou pouco reuso de água em atividades econômicas. Será que a gente não pode agregar do nosso lado, fazendo normativos melhores, trazendo incentivos para que novas tecnologias e novas práticas sejam aceitas, né, e implementadas nos setores? E aí, a partir dessa provocação que o público pode dar, destravando barreiras, o mercado vem e consegue concretizar essa transformação social e ambiental que a gente tanto precisa. Então, eu vejo nessas duas formas. O privado sendo o vetor, né, de atuação real, que vai transformar em realidade essas mudanças, mas o governo precisa organizar a casa. A gente precisa ter boas regras, bons incentivos e tentar gerar o menos conflito possível, porque o próprio uso em si, a escassez do recurso, isso já gera muita confusão. Então, a gente precisa resolver problemas, não criar outros, né?
no âmbito do governo. Obrigado, Felipe, pela fala. Eu vou voltar, então, aqui. Fizemos a primeira volta. Vou voltar no Mário novamente. Mário, você poderia, assim, você que está com a experiência aí direto, né, nas redes, tratando desse tema com a indústria, você poderia destacar para a gente o que está sendo feito aí, principais exemplos e iniciativas que estão sendo feitas para reduzir a dependência desse recurso, em termos, pode ser em outros termos também, mas, por exemplo, em termos de inovações tecnológicas. O Felipe citou aí reuso, né? Mas a gente pode trazer economia circular, outras tecnologias. Poderia nos dar aí um panorama da sua experiência aí mais atual com esse tipo de iniciativas? Vamos lá, o Guarani. Deixa eu falar um pouquinho sobre como é que a CNI trabalha, né? A CNI trabalha basicamente com defesa de interesses. Então, o que a gente faz? Junto com a ANA, no CNRH, junto com o Ministério que tiver a atribuição, né? Agora que teve essa mudança, talvez seja o MDR, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, a gente busca destravar aquelas situações que carecem ainda de regulamentação ou que tem algum entrave para o seu desenvolvimento. Por exemplo, quando você fala de reuso, quando você fala de dessalinização, nem tudo tem regulamentação, está regulado no âmbito federal, né, no âmbito nacional. Muita coisa ainda precisa de ser regulamentada para dar segurança para quem for empreender nessas áreas. Reuso é uma atividade que a gente vem apoiando bastante, inclusive junto com os estados, fazendo estudos estado a estado, para ver o que tem, qual que é o cenário naquele estado, de que maneira que a gente pode atuar para que a coisa aconteça no âmbito estadual. A gente percebe assim, o país é muito grande, né? O Brasil é um país, além de grande, heterogêneo, a gente tem situações das mais diversas. A gente tem uma maior experiência ali de reuso em São Paulo, no Aquapolo, mas também temos condições que precisam ser de água, precisa ser dessalinizada no Alto Amazonas, na Foz do Amazonas, naquela região do Bailique, onde tem uma influência muito, muito grande da maré, da água do mar. Então, a população não consegue consumir água do rio, porque ela é salobra e tem que comprar água fora. Quer dizer, a gente convive com esses dois extremos dentro do país. Então, não tem uma solução única de prateleira. A gente tem que lidar com cada situação diferentemente e analisar, do ponto de vista da CNI, do trabalho que a gente faz, aproveitando a nossa capilaridade, junto com as redes, junto com os vários mecanismos de consulta, ver de que maneira que a gente pode destravar os processos para que o setor privado, quer em reuso, quer na tecnologia para dessalinização, o que quer que seja, a gente abra caminhos para que aquilo aconteça. Tá? Então, basicamente, na questão de defesa de interesses, o que a gente faz é abrir espaços e ver de que maneira você tem o campo fica melhor para o setor privado trabalhar nessas tecnologias. Eu acho que isso casa bem com o que vocês estão fazendo na questão de capacitação, que é levar aquele conhecimento para a ponta, levar a gestão para a ponta. A gente trabalha do outro lado, que é destravar o que está atrapalhando para que aquilo aconteça. Daí a proximidade que a gente tem com o governo, com o Congresso, junto com os deputados, projetos de lei que a gente tem que analisar, para criar esse ambiente propício para que a coisa aconteça. Porque a tecnologia existe. Né? A gente buscar aí no mundo inteiro tem tecnologia para todas as situações, mas muitas vezes o nosso arcabouço legal não permite que aquilo seja desenvolvido. Então você precisa de uma resolução CNRH, eventualmente uma resolução CONAMA que dê aquela segurança jurídica ou, quiçá, uma lei, um projeto de lei. Então, é nesse campo que a CNI vem trabalhando e vem atuando junto com a rede nossa de consulta para ver aonde que a coisa está pegando, né, como a gente diz, que a gente possa atuar aqui em Brasília. Obrigado, Mário. Obrigado aí pelo esclarecimento. Chegou aqui, a primeira pergunta, Sônia, e casou aqui com o nosso timing para você, tá? Que bom. Ao fazer um estudo de pegada hídrica, são gerados resultados técnicos e complexos, com avaliação de impacto da escassez hídrica, de qualidade de água, e muitas vezes a empresa não consegue traduzir isso para marketing e gestores. Aí a pergunta é, como comunicar esses impactos de uma maneira mais simples? Eu acho que aqui pode pensar em vários públicos, né? Não tem o público, mas como comunicar esses impactos, talvez aqui
internamente na empresa para outras áreas, né, que não são tão técnicas, e para fora também, né, para o público de interesse da empresa. Você tem alguma pista sobre isso? Alguma fórmula mágica? Não, super importante essa pergunta, obrigada, e já faz aí um gancho interessante para o que é a própria essência da rede ACV, que é justamente descomplicar todo esse tema. É só descomplicando esse olhar de ciclo de vida, a avaliação de ciclo de vida, pegada hídrica, pegada de carbono, tantos termos técnicos, que a gente consegue fazer com que mais pessoas se interessem, mais pessoas prestem atenção nos resultados desse tipo de estudo. Se a gente não descomplicar, a gente vai ficar falando sozinho, só para os técnicos que entendem disso, e a gente não vai promover transformação. Transformação de hábitos, transformação de processos mentais, transformação de decisão de consumo. O Hélio do Acatu sempre diz, né, que a gente tem um poder muito grande como consumidores, mas a gente precisa estar informado adequadamente para isso. Então, uma forma de descomplicar tudo isso, como as empresas têm conseguido, ou tentado, pelo menos, traduzir a essência desse tipo de estudo, de pegada hídrica, de carbono, ACV, o que for, agora mais geral no começo da resposta, são certificações, né? São selos, são através da rotulagem, munir esse consumidor interessado de informações. O problema é que o tamanho da letra, a fonte vai ficando cada vez menor, né, de tanta informação que tem nessas tabelas, né, e elas acabam sendo técnicas de novo. Então, quando alguma coisa é muito bonita, né, um símbolo, alguma coisa, pode ser também que seja que induza ao erro, né, porque não tem, de repente, alguma consistência técnica atrás dessa imagem, desse selo, enfim. Então, esse é outro extremo do risco, né, quando a gente quer simplificar demais a comunicação de algo complexo. E nesse movimento, é claro que muitas pessoas vão preferir essa descomplicação, mas também a gente precisa ser muito crítico de quem é que está promovendo essa informação, com qual intenção, com qual qualidade de dados, com qual verificação por alguém neutro. Enfim, tem alguns mecanismos para a gente se resguardar da idoneidade daquele dado. Mas no próprio site da rede, a gente tem já tem mais de 40 casos ali de ACVs, pegada hídrica, pegada de carbono, enfim, e sempre diferente a forma de comunicar a essência desses estudos. Tem empresas que, até pela cultura ou pelo ramo de atuação, fazem muito uso de infográfico, então, algo que seja de fácil assimilação e também fácil promoção de engajamento, porque eu acho que a gente não quer só comunicar, né? A gente quer promover uma atitude diferente baseada nessa informação. Então, pode ser a nossa, daqui a pouco a gente fala com a família, a gente fala com amigos, a gente fala no trabalho, então acaba tendo um efeito aí de bola de neve. Essa informação, uma vez bem assimilada, ela vai promover transformação muito além da pessoa imediata que a gente conseguiu, digamos, convencer, né, ou informar. Outras empresas usam mais a declaração ambiental de produto, que, dependendo do setor que atuam, é um recurso interessante para se fazer conhecer, promover uma transformação num setor como um todo, né? E aí uma empresa que primeira determina ou desenvolve essa declaração ambiental de produto pode se destacar das concorrentes até elas também terem essa informação. Então, acho que vai depender muito do ramo de atuação, vai depender se é um contato entre empresas, né, o tal B2B, ou se é com o consumidor final. Os desafios de comunicação vão ser outros. Quando a gente fala de comunicar dentro da empresa e conquistar o apoio de várias outras áreas para o tema, é interessante, a gente sempre fala que o principal benefício de uma avaliação de ciclo de vida é justamente promover essas conexões internas. Depois de ter feito uma pegada hídrica, uma pegada de carbono, que são 2 estratos da avaliação de ciclo de vida maior, não tem como as áreas que tiveram que conversar nesse processo, porque muitas áreas diferentes têm que contribuir com informações para o estudo estar completo, não tem como essas áreas não seguirem conversando depois, nem que seja no corredor. É uma interação que meio que cai a ficha, né, para entregar a idade aqui, do quanto que é importante marketing falar com segurança e meio ambiente, falar com RH, falar com P&D,
passa a ser uma nova configuração, digamos assim, de interação até com colegas dentro da empresa e fora também, porque um estudo desses, para ser bem feito, tem que ter, de preferência, dados diretos, primários, genuínos também de fornecedores e de clientes. Então, demanda muito tempo, demanda muita paciência, muita competência de conquista e de quem está à frente desse processo, mas é transformador, e eu recomendo demais. Muito obrigado, Sônia. Nossa, acho que você deu um leque de opções aí, de caminhos para dar uma luz um pouco nessa pergunta, né? E a gente tem se deparado em várias agendas complexas, como água e mudança do clima, né? Que muitas vezes a gente, talvez falando aqui com o nosso chapéu, com o meu chapéu mais da comunidade técnica e científica, às vezes não é por falta de conteúdo, né, que a coisa não vai para frente. Às vezes é como isso circula, né, na sociedade entre as partes interessadas. Então, você tocou num ponto também muito importante, que é o nosso esforço também de ver os formatos com que nós estamos produzindo, né, a depender da audiência, né? Porque tem audiências que não vão precisar de relatórios de 200 páginas, ou talvez o setor empresarial entenda um banco de casos é muito bom, porque você compreende, e para outras pessoas o infográfico, como você trouxe, né, dá um acesso melhor, a pessoa não precisa ter uma profundidade muito grande, mas tendo uma base técnica boa, né, eu acho que fica aí uma provocação para a gente que está nessa área, né, de pensar formas mais interessantes e inovadoras para fazer com que isso circule melhor na sociedade, né? E isso daí é não sei se eu vou falar vacina, mas um antídoto contra fake news, memes negacionistas, né? A gente um pouco se esforçar de comunicar essas questões complexas com uma linguagem e um formato mais palatável, dependendo da audiência. E o banco de casos é uma ideia excelente, que a gente tem tido, né? Não sei se o Mário tem experiência lá na CNI, mas quando tem os casos para as empresas acessarem, isso colabora muito para a compreensão de dificuldades, do como, etc. Muito bom. Então, agora eu vou passar a palavra para o Felipe. Felipe, essa pergunta eu acho que a gente pode até fazer uma rodada aqui com todos, que essa pergunta é bem abrangente, mas vamos começar com você. Você acha que, ou você tem até alguma experiência, na possibilidade de se pensar soluções conjuntas para essa agenda de água, que inclua os atores da bacia, fornecedores e demais elos da cadeia de valor, para pensar e engajar de forma conjunta essa agenda? Com certeza. Acho que esse não é nem só uma questão de ser possível. Acho que é o caminho fundamental, essencial, e é o único que dá certo. Lembrando que a nossa política de recursos hídricos, ela traz o formato interativo e participativo e inclusivo. Então, assim, se a gente não trazer todo mundo para dentro, a única certeza que eu tenho é que vai dar errado. E porque, assim, a água, a gente até tem como slogan agora na ANA que a água é uma só. Né? E por que a gente fala isso? Porque, assim, a água que vai para a agricultura, que vai para a indústria, que vai para o setor elétrico, que vai para o consumo humano, é a mesma. E muitas vezes está saindo do mesmo manancial, da mesma região. Então, a gente tem que olhar todos os usuários, todos os olhares de uma forma conjunta. E aí, trazendo um pouco para o arcabouço mais regulatório formal, a gente tem em outros setores muitas experiências de sandbox regulatório, né? Que é literalmente, né, o quadradinho de areia, onde você tem uma liberdade poética para ter inovações e testar coisas novas, sem uma mudança generalizada em todo o arcabouço já estabelecido. E por que eu estou falando isso? Porque a gente pode criar, no âmbito das bacias, com os usuários e etc., sandboxes regulatórios, de forma a trazer coisas novas. Assim, vamos testar uma inovação, vamos testar uma abordagem diferente, sem perder tudo que já está constituído e sem quebrar a estrutura e a lógica já estabelecida. Então, buscar isso para os recursos hídricos, na minha opinião, é a saída para a gente melhorar os nossos indicadores. Né? A gente aqui, na minha área, somos responsáveis pelo ODS 6, né, sendo o ponto focal Brasil para o indicador, para o ODS, e a gente tem indicadores de qualidade de água, de uso eficiente da água, de sustentabilidade do uso, os indicadores próprios de saneamento e etc., Então, você trazer esses ambientes onde a gente consiga testar iniciativas que podem nos ajudar a atingir esses objetivos,
Eu acho fundamental. E tem que ser com todo mundo junto. O usuário, membros de consumidores, indústria, governo, tem que estar todo mundo junto na discussão para a gente arbitrar os conflitos de forma prévia, né? Muito bom, Felipe. Eu acho que essa eu vou passar para todos, como, né, Mário, se você puder pegar aí também o bastão, porque eu acho que acaba, né, aqui todos os representantes dos diferentes segmentos têm uma importância muito grande aí. Vou passar para você. Perfeito, perfeito, Guarani. Não, eu faço minhas palavras do Felipe, a política já traz isso, a gestão descentralizada e participativa. Eu acho que esse é um pano de fundo, onde a gente tem que trabalhar, não tem outra maneira de trabalhar, apesar dos desafios de trabalhar de maneira participativa. Tá? Vamos falar aqui que é fácil, porque é muito complicado. Mas a gente tem que colocar esse norte na nossa cabeça. E eu vou puxar uma fala da Sônia, quando ela puxou da avaliação do ciclo de vida. A gente está fazendo aqui nosso inventário do prédio aqui da CNI, e a gente viu a dificuldade que é dentro de casa. Né? A gente não está falando de uma empresa longe, distante, nada disso, estamos falando aqui dentro de casa. Você trazer as outras áreas que não têm a sensibilidade para essa questão ambiental é muito complicado, é desafiador, mas é um caminho sem volta. O lado positivo é um caminho que não tem mais retorno. A partir do momento que você starta esse caminho, que você começa a enxergar os desafios da outra área que tem que implementar as atividades mais recorrentes, mais de manutenção, muitas vezes, de controle de processos dentro da casa, e eles começam a entender o que você está falando, essa troca por si só já é um ganho. Não precisa nem acabar de fazer o processo, isso já tem um ganho nesse processo. Então, a gente viu isso, a gente enxergou isso. A gente começou a fazer um trabalho junto com o IBICT em relação à avaliação do ciclo de vida, que era justamente levar primeiro o pensamento de ciclo de vida, né? Você colocar essa lógica, essa maneira de enxergar o ciclo de vida e não mais o seu produto fechado, né? Quer dizer, eu estou fazendo a minha parte direito, não importa o resto. Né, tirar um pouquinho essa percepção, que eu acho que é o principal, que a gente tem que mudar a chave, não somente do empresário, sim, mas do consumidor também, por outro lado, né, do setor público como grande consumidor. Eu acho que todo mundo tem que virar um pouquinho essa chave e começar a olhar por outro viés. O seu setor, ele não acaba e começa aonde você controla, ele vai muito além, né? Ele vai muito antes e muito depois. A gente tem que se preocupar com o todo. E essa lógica, que é o viés, talvez o principal ponto da economia circular, é que a gente tem que trazer aí para as nossas discussões. Então a gente vê que a avaliação do ciclo de vida, pegada hídrica, gestão de recursos hídricos, gestão de carbono, esses assuntos todos, eles têm uma interface muito grande, que é a maneira de enxergar o processo produtivo, inclusive incluindo o consumidor na sua ponta. Tá? Esse é o grande desafio que a gente tem enfrentado. Como eu disse no começo, a CNI trabalha aí com todos os estados, né, da federação. Os desafios são diferentes, a cultura é diferente, a maneira de enxergar e os desafios, as dores daquele estado, da indústria daquele estado, são muito diferentes. Por exemplo, o Roraima não tem sistema interligado até hoje, né? Não é ligado no sistema nacional, o sistema interligado nacional, né, na rede de energia. É o único estado que não tem energia do sistema, do grid. Então, você vê que são desafios muito distintos que os estados enfrentam, e a gente tem que colocar isso na equação. A gente sabe a técnica, como chegar lá. Agora, esse caminho entre pegar a realidade e juntar com conhecimento, esse é o grande desafio, que eu acho que é o que a Sônia colocou. A gente traduzir essa informação que a gente já tem, que a academia já tem, que os nossos especialistas já têm. A gente tem que traduzir isso para a sociedade, incluindo na sociedade as pequenas, médias e algumas grandes empresas. Muito bom. Aí, Sônia, acho que a gente pode fechar com você esse papo aqui do Ajuda Coletiva. Legal. Assim, alguns desafios, né? Tem aquele ditado que diz comunicação é tudo, né? Eu diria que respeito é tudo. Respeito aos pontos de vista diferentes nesse contexto do que a gente está falando. Então, quando tem demandas diferentes, usos diferentes pelo mesmo recurso que é a água, né? Pode ser irrigação no agronegócio, pode ser matéria-prima para indústria de bebidas, pode ser higienização para a gente, pode ser tanta coisa, o consumo humano. O que a gente precisa fazer quando a gente
muda a chavinha e começa a pensar ciclo de vida, é pensar no que é esse uso dessa água, para sermos um pouco mais objetivos e determinarmos alternativas para esse mesmo objetivo. Porque aí a gente começa a ver coisas totalmente diferentes. De repente, não precisa ser água ou uma melhor qualidade da água e insistir na água. Pode ser outra coisa totalmente distinta. E isso que eu acho que torna tudo muito rico. Mas nesse processo a gente precisa respeitar os pontos de vista diferentes, respeitar os medos pela mudança. Eu acho que a pandemia, a guerra da Rússia contra a Ucrânia nos mostraram que a gente está muito próximo a novas situações. Acho que nada do que, ou muito pouco do que aconteceu no passado vale para a gente imaginar o que vai acontecer no futuro, seja no ponto de vista de disponibilidade de água, de matérias-primas, de consistência, de constância, mas também de comportamentos. A gente vê, né, muito mais informação de diferentes qualidades chegando em todos nós, com diferentes intenções. Então, tudo está tão pouco controlável, né, que se a gente tiver o privilégio aí de encontrar um momento, um ambiente, como a gente está promovendo aqui agora, onde concordamos minimamente em algo, que é a importância de fazer uma boa gestão da água e que cada um é responsável por isso e tem a sua lição de casa para fazer, de que o que vinha fazendo até agora não necessariamente vai valer para o futuro, nossa, a gente já vai ter as bases aí para um novo modelo, né, um novo desenho de gestão e de interação que é muito necessário. Na rede a gente tem empresas, evidentemente, porque é uma rede empresarial de ciclo de vida, então dos 50 associados, a grande maioria são empresas, mas nós temos também academia, temos o IBICT, né, como o colega mencionou, temos associações, temos muitos críticos à ACV, quer dizer, não é todo mundo só fã desse tema todo que a gente está discutindo, muito pelo contrário, e isso é bom, porque daí a gente avança naquilo que ainda precisa ser melhorado. Avança até abrindo mão de coisas que a gente achava que eram imexíveis, né? Mas em nome de algo, para algo avançar, de fato, dado todo esse cenário, né, de incerteza climática, de recursos, enfim, e, ao mesmo tempo, a gente não vendo um movimento de abrir mão de padrões de consumo que talvez fossem possíveis até agora, quando na verdade não eram, mas agora a gente está percebendo que não são mais. Como fazer isso, né? Como trocar a roda com o carro andando, no fundo. Sim, total. Muito bom. Acabou chegando uma pergunta aqui, eu vou só voltar rapidinho no Mário aqui, uma pergunta que chegou do Fábio Wagner Gurgel, acho, né? Está perguntando mais se você tem conhecimento de políticas públicas e incentivos para que empresas reusem a água e seus processos. Às vezes faz sentido econômico para a empresa tomar a decisão sozinha também, né? A gente viu casos no PCJ disso. Se tem alguma linha de crédito, acho que ele está pedindo se você sabe indicar alguma coisa que colabore, incentive e reuso. Perfeito. Não, eu desconheço, só se tiver alguma coisa no âmbito estadual, tá? Eu desconheço uma linha específica em relação a isso. Tá? O que a gente está trabalhando é justamente para conseguir tornar o ambiente mais seguro do ponto de vista jurídico, né? Ver o que cabe ainda de regulação, e aí sim a gente poder ter uma linha de financiamento, ter um dinheiro mais fácil e mais barato para que as empresas possam acessar. Eu posso até dar uma olhada depois se tem alguma coisa no BNDES especificamente, mas eu desconheço. Ok. Eu acho que eu vou fazer agora uma rodada um bate-pronto geral. E aí, eu vou começar de novo ali, eu vou fazer a mesma pergunta, mas direcionada para o tipo de ator, tá? Mário, chegou uma coisa interessante aqui, eu acho que a água tem uma diferença com o clima, mas assim, muitas empresas vêm se comprometendo com uma agenda climática, divulgando os metas net zero, etc. Você percebe algum movimento de comprometimento do setor privado nesse sentido de criar metas, compromissos em questões relacionadas à água? Ou não também? Eu acho que está começando, Guarani. O que a gente percebe, a gente que trabalhou com clima já há bastante tempo, né? A gente percebe que houve um amadurecimento, mas nesse amadurecimento entraram muitos atores que também aproveitaram a oportunidade, né? E estão ganhando dinheiro em cima de um negócio clima.
É assim que funciona, é assim que a banda toca, é assim que a gente vai trabalhar. Então, a gente percebe que houve, sim, um amadurecimento das empresas, muitas empresas com trabalho sério, tá? Com trabalho sério, realmente consistente, de redução das suas emissões, está iniciando um olhar um pouquinho mais seguro, um pouquinho mais consistente para a questão da água, mas a gente também percebe uma coisa, a coisa só funciona na hora da crise. Na hora da crise, a coisa vem, né? E quando passa a crise, começou a chover, acabou o problema da água. E a gente volta àquela estaca zero. Isso é uma coisa da sociedade, que a sociedade tem que começar a olhar isso de outra maneira e não essa gestão do susto, né? Uma gestão ali e não somente o privado, mas também o público atua da mesma maneira, né? A água ganha um status na hora que falta e depois ela perde esse status assim que a chuva começa. A gente tem que cortar esse ciclo e começar a pensar a água no longo prazo, tá? A gente tem feito esse trabalho, está cada vez mais aderente, isso passando uma mensagem também otimista para vocês, a gente percebe uma adesão cada vez maior das nossas redes, nas discussões de recursos hídricos, mas a gente tem um desafio muito grande ainda, porque os problemas do Brasil são muito básicos ainda, né? A gente ainda tem, a maioria das empresas tem problema de fechamento da folha de pagamento no final do mês. Então, a questão de água, a questão de clima ganha um segundo patamar nessa discussão. Por isso a importância da segurança jurídica, da gente limpar o ambiente de negócios para que a empresa possa olhar para frente, pensar em inovação, pensar em planejamento a longo prazo, e aí toda a questão ambiental entra nesse planejamento a longo prazo. Enquanto ela estiver olhando o momento presente, ela não vai conseguir fazer isso. Tá? Então, às vezes as pessoas pensam que as coisas existe uma dicotomia, mas não existe. A gente tem que limpar o ambiente, tem que tornar o ambiente mais previsível, acho que era essa palavra, previsível, mais claro, para que a empresa possa pensar no longo prazo e considerar as questões ambientais que são importantes não somente para a empresa, mas para toda a sociedade. Obrigado, Mário. Aí eu pergunto para a Sônia, um pouco na mesma linha, Sônia, mas se você vê algum movimento de criação de compromissos, metas na questão da água, né, para o setor corporativo, e quais cuidados você acha que devem ser tomados ao elaborar, como o Mário já destacou também, né, tem alguns cuidados para a integridade, né, ambiental desses compromissos também. Se puder falar sobre isso. Pensando no recurso água como algo mais amplo, eu lembro agora que, né, esses últimos dias foi negociado um novo tratado mundial com relação a resíduos plásticos, como isso, né, vai parar no oceano, por exemplo. Então, eu acho que sim, tenho certeza que a sensibilização, o próprio interesse muito maior agora das empresas pelas poucas vagas aqui nessa nova edição do El Agua nos Une nos mostra que está aumentando a consciência, né, de uma não só de uma necessidade, de uma responsabilidade de uma melhor gestão desse recurso, seja porque ele está ficando escasso ou está na iminência de ficar escasso, ou porque realmente se entendeu que mesmo ele não ficando escasso, não havendo a crise ou o susto, como o Mário falou, é necessário cuidar dele, como de tudo. Eu acho que em breve teremos, espero que a gente não tenha esse mercado, como o Mário falou, né, de oportunista no tema, mas com certeza haverá uma proliferação de selos e rótulos e campanhas que indiquem esse compromisso pela água, que é ok, cada um tem a sua forma de expressar um compromisso. O que eu acho é que nós, consumidores, cada um de nós individualmente, tem que também fazer a sua parte. O quanto que a gente domina o que o município está fazendo em água, o que o vizinho está fazendo com a água. Então, a gente tem que pensar no macro, mas não achar que o macro vai resolver tudo. A gente não tem que esperar uma lei, alguma ameaça de uma multa para mudar as coisas, ou não deveria, né? E aí, nesse contexto, vai ser muito importante a gente refletir sobre indicadores que realmente sejam válidos. Eu falo isso porque podem parecer inocentes, mas alguns indicadores podem contribuir para o efeito contrário. Uma época, eu fui responsável na minha carreira pelo call center de uma área. E aí, o indicador era quanto menos reclamação entrasse, melhor. E aí, o que acontecia é que ali no contato com o cliente que tinha alguma reclamação, antes daquela reclamação vir a ser registrada no sistema, por causa desse indicador,
o cliente era, não sei, se dava um produto de graça para ele, para o cliente ficar feliz. Ok, o indicador era, né, fantástico, não tinha quase reclamação, a cada mês havia cada vez menos. Mas se perdia a oportunidade não só de tomar pé e conhecimento de algum problema que poderia ser sistêmico, como também de, por exemplo, definir o design melhor daquele produto que estava dando aquele defeito, e mais ainda, uma oportunidade de fidelizar aquele cliente. Quando eu reclamo no 0800 das empresas e sou bem atendida, eu viro uma fã daquela marca. Então, a gente precisa ser um pouco mais alemão nesse sentido de pegar no pé, sem perder o charme do brasileiro, mas a gente tem muita dificuldade aqui de dizer não, né? De ser deselegante. Então, talvez a gente tenha que fazer também culturalmente essa transição, de começar a falar as coisas mais claramente, mas convidando ao diálogo, né? Então, não sendo chato, mas não sendo impositivo, né? Não dizer, não, você tem que fazer de tal jeito, senão você está errado. Não existe mais isso também, né? Eu acho que precisamos nos acostumar de que não tem meia dúzia de coisas que a gente possa fazer e está tudo certo. A gente vai ter que rever essas meia dúzia de coisas amanhã, porque tecnologias avançam. Como eu disse, o passado não vai mais nos ajudar sozinho a determinar o futuro. Então, a gente vai ter também que se acostumar a rever decisões estratégicas que a gente tomou de tempos em tempos, com base numa informação de maior qualidade, com base numa nova situação que ninguém previa, e essa insegurança pode gerar ao desespero, mas a gente precisa ver nela a oportunidade de fazer melhor. A gente tem aqui o selo do Procel nas geladeiras, ele foi instalado, digamos, ele foi mais urgente o lançamento dele após aquela crise energética que passamos, então teve o susto, como o Mário falou, mas hoje em dia ninguém compra mais uma geladeira, mesmo que não entenda o que está por trás daquela metodologia, sem olhar as letrinhas do A, B e C, porque qualquer um entende que A é melhor que B, que é melhor que C. Então, voltando àquela pergunta anterior, né? Como é que a gente engaja as pessoas, como é que a gente faz elas compreenderem o que elas podem fazer individualmente e isso ter um impacto coletivo, pensando aí como humanidade até. Obrigado, Sônia, muito obrigado. Gostei dessa gestão, a gente tem que passar da gestão do susto para a gestão consciente, com menos susto, né? Mas eu vou passar agora para o Felipe. Felipe, essa pergunta que foi feita para o Mário, mas em nível assim, corporativo, das metas net zero, né? A gente vê que a questão climática ela é muito importante também, mas ela é muito midiática, né? E algumas palavras são cunhadas, né? Como net zero, neutralidade de carbono, o Brasil tem meta, os países têm metas, empresas, então isso ganha o noticiário, as pessoas estão sempre ouvindo. Você vê algum destaque importante ou algum desafio? Ou você vê que pode ser importante o Brasil, até em políticas públicas, desenvolver compromissos ou metas na gestão de recurso hídrico? Acho que essa é fundamental, uma ótima pergunta, sobretudo porque assim, eu acho que na discussão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável a gente precisa transcender ao apego ao carbono e às emissões, porque assim, essa é uma parte extremamente importante da história, mas ela não encerra a história. Por que eu estou falando? Parte de qualidade de água, por exemplo. Então, assim, você tem empresas que vão investir em recuperação de corpos hídricos. Isso tem um impacto social e ambiental gigantesco. Mas em termos de carbono, a gente tem pouco efeito, é difícil capturar, não tem metodologia e tal. Então, assim, outras iniciativas que transcendem ao carbono acabam sendo, às vezes, esquecidas ou subvalorizadas porque você não tem todo o amadurecimento da pauta e da discussão. Na minha opinião, o Brasil é o maior desafio do Brasil e o maior esforço que a gente tem que ter na parte de recursos hídricos, focando em ambiental, é qualidade de água. A gente tem lugares que são paradisíacos que têm problemas seríssimos. Então, assim, quantas praias brasileiras paradisíacas a gente já não viu com língua negra por causa do saneamento? A região de Manaus, dos igarapés. Então, assim, a gente tem uma infinidade de exemplos no Brasil, de exemplos ruins, que mostram que a gente tem um problema seríssimo de qualidade de água. Segundo o nosso relatório aqui da ANA, a gente estimou uns anos atrás que a gente tinha em torno de 83 mil quilômetros de rio em qualidade péssima ou pior.
entendeu? E isso é muito ruim. Então, se a gente ficar só apegado a carbono, acho que a gente limita a discussão. E aí o ponto é abrir esse leque de opções para as empresas, atrair as empresas. Então, recentemente estava falando com um colega, de um amigo de longa data, sobre mudança climática, desenvolvimento sustentável, como eu represento o ODS 6, né, ele começou a me perguntar o que era isso. Aí eu falei, cara, vocês fazem parte da agenda do ODS, vocês têm relação, sei lá, com o Pacto Global da ONU, vocês têm essas iniciativas? Ele, nossa operação é varejo, a gente tem pouco impacto em carbono, a gente chamou consultoria e não tem muito o que fazer. Aí eu falei, nossa, mas vocês têm um projeto que ele estava me explicando de gestão de resíduos sólidos, de descarte de equipamentos eletrônicos e tal, que tem um efeito gigantesco sobre resíduos sólidos e sobre o meio ambiente, mas aí como a gente não conseguiu precificar, como eles não conseguiram precificar o carbono, essa discussão perdeu força, sabe? Esfriou. Então, assim, a gente conseguir trazer uma visão mais holística sobre o desenvolvimento sustentável, eu acho que é o fundamental. E abrir esses leques para as empresas. E aí esse é o nosso papel também aqui em governo e em parte de representação institucional, mostrar essas oportunidades. Fala, pô, vem com a gente na agenda do ODS, vem com a gente num evento e numa roda de discussão com o Pacto Global, seja na universidade, seja em organismos multilaterais, mas eu acho que hoje o desafio é a gente conseguir conectar todas essas pontas soltas, sabe? Fazer a conexão dos elos. Isso eu acho que é muito fundamental, independente de ser carbono ou não. No fim do dia, o meio ambiente vai ganhar, o planeta ganha. Eu acho que é isso que a gente tem que focar, sabe? Em trazer melhorias pontuais e diárias. Obrigado, Felipe. Então, agora a gente está se encaminhando então, para a rodada final, o último momento aqui do nosso painel. E aí eu queria abrir para vocês tecerem as considerações finais de cada um, falar alguma coisa que achou que pode ser algum complemento ou alguma mensagem final. E aí, então agora eu vou começar ao contrário, aqui eu vou começar com a Sônia. Sônia, então, vou passar para você a palavra, aí você faz suas considerações. Não, eu além de agradecer aqui a oportunidade, a parceria com a GV, parabenizar por essa nova edição, eu acredito que logo teremos fechadas aí essas 4 vagas e também muito interesse na capacitação mais para frente esse ano. A recomendação é que sigam aí a página da rede, também no LinkedIn, enfim, porque promovemos muitas capacitações nesse pensar ciclo de vida. Acho que a grande mensagem que fica aqui de todos nós, né, e do Felipe, também do Mário, e dos que fizeram perguntas, é que a gente precisa abrir a nossa percepção de onde acontecem as coisas e aonde somos corresponsáveis pelo que nós decidimos fazer, seja na empresa, seja em casa, enfim. Então, e achar isso bom, né? Eu acho que a gente não pode se esconder dessa responsabilidade, porque nós somos parte da solução. Então, em vez de pensar o meio copo vazio, né, de que está tudo dando errado, é tudo tão difícil, não sei o quê, vamos pensar o meio copo cheio de que tem formas da gente melhorar a situação, mas a gente tem que agir logo, né? Porque daqui a pouco aqueles tipping points, né, que muitos cientistas falam, olha, se continuar mais um pouco sem fazer nada, já passou do momento onde era possível a gente reverter uma tendência. Então, fiquem aqui todos que estão neste evento, pelo jeito, interessados em terem informação, em fazerem diferente, convidados a serem parte da solução. Obrigado, Sônia. É isso, né? Menos gestão no susto, né? Vamos uma parte aí que ficou com a mensagem. Muito obrigado pelas suas considerações. Mário, a palavra está com você. Obrigado, também agradecer o convite mais uma vez, Guarani. Mas vamos lá, eu acho que a gente percebe que cada vez mais está havendo uma integração. Do ponto de vista racional, técnico, acadêmico, todo mundo já sabe em que as coisas são relacionadas. Não dá para você dissociar uma agenda de água, uma agenda de desmatamento, uma agenda de emissões de gás de efeito estufa, principalmente no Brasil. As coisas estão conectadas, né? Biodiversidade, não posso esquecer de biodiversidade, que também está na minha agenda, resíduos sólidos. Mas cada vez mais essas agendas estão se aproximando, né, naturalmente. Fora o conhecimento técnico, as pessoas que tratam desses assuntos estão cada vez conversando
pensando mais e vendo que o que está sendo feito de um lado tem rebatimento no outro, né? O que você está propondo para a redução de emissões de gases de efeito estufa, como acho que a Sônia comentou, pode ter um rebatimento na agenda, negativo na agenda de biodiversidade, né? Então as coisas têm que ser pensadas de maneira holística. A biodiversidade, a natureza é um sistema complexo, não é um sistema simples. Então, tem que ser pensado a relação entre os seus vários elementos, componentes, na hora de você tomar a decisão. Eu acho que cada vez mais, eu acho que é muito da agenda também de avaliação do ciclo de vida, a gente vai na mesma linha, né, Sônia? A gente tem que pensar o todo, pensar a cadeia como um todo e não pensar só o recorte da empresa. Acho que a gente está chegando lá. Cada vez esse movimento está crescendo mais e uma hora esse copo vai transbordar e eu acho que a coisa vai virar um senso comum. A gente não está nesse momento ainda, mas a gente está trabalhando para que isso ocorra com mais urgência possível, porque o tempo está passando e a gente está vendo as coisas acontecendo, não queremos chegar num ponto de não retorno. Eu acho que é isso que é o desafio nosso aqui. Obrigado, Guarani. Obrigado, Mário. Então, vou passar ao Felipe para considerações finais e fechar esse último bloco. Guarani, primeiro eu queria agradecer o convite, o espaço. E eu acho que assim, tudo que a Sônia e o Mário falaram, eu reforço muito. Acho que o desafio hoje, e é o nosso desafio hoje aqui na ANA, é conseguir engajar e trazer para a centralidade do debate a importância do desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, uso eficiente da água e mostrar que isso tudo está conectado. E mostrar, igual o Mário falou, a gente tem que transcender a discussão só técnica, só acadêmica, que restringem grande parte da população de absorver isso nas nossas vidas. Acho que a gente tem que fomentar pequenos esforços diários de todos os lados para que a gente consiga precificar esses esforços e esses recursos, né, para que empresas que tenham boas práticas realmente sejam mais reconhecidas pela sociedade. E para isso a gente precisa conseguir disseminar informação e conhecimento. Aproveito aqui para falar que a ANA hoje está trabalhando, a gente reestruturou, né, a ANA no último ano. Então, assim, hoje a gente tem uma área dedicada aqui sob a minha supervisão de mudanças climáticas. A gente acabou de finalizar o primeiro relatório de avaliação dos impactos de mudanças climáticas nos recursos hídricos. Esse tipo de esforço é o que exemplifica, acho que para onde a gente tem que ir, sabe? Não dá mais para virar o olhar, desviar o olhar desse tema tão importante. Então, agradeço o espaço, parabenizo aí a iniciativa, o tema, as perguntas, acho que esse tipo de provocação e integração é fundamental para o avanço da agenda no Brasil. Muito obrigado, Felipe, Sônia, Mário, muito obrigado pelas falas, pelas contribuições. Com certeza, eu acho que a gente sai do painel com mais luz do que a gente entrou. Muito obrigado pelas falas esclarecedoras. A gente continua, né, essa missão, esses debates aí, e eu vou finalizando. Então, o painel está encerrado, e agora eu vou, e agradeço muito a todos os palestrantes e a palestrante, e agora a gente vai finalizar o evento, destacando, né, que todos, depois dessa conversa toda, né, muito do que a gente discutiu tem muita ligação com a iniciativa El Agua Nos Une. Muito do conteúdo que a gente discutiu vai ser tratado nesse novo ciclo do projeto que teremos no Brasil. E aí, vou terminar aqui dizendo que todos que estão nos assistindo podem participar do projeto. O projeto vai ter capacitações, vai ter webinar, workshops, a gente vai montar uma comunidade de prática, tem um contato aí do e-mail que vocês podem solicitar para fazer parte dos nossos comunicados, do nosso mailing. A gente tem um site específico que está aí, que vocês podem acessar o nosso site do projeto e ter acesso às informações, às atividades do projeto ao longo do ciclo. E também o FGV-SES vai publicar em suas redes todos os movimentos que nós vamos fazer nesse projeto, as atividades, os produtos que vão ser lançados em decorrência desse projeto. Então, eu agradeço a audiência até aqui, agradeço a todos que participaram desse evento, muito obrigado, e encerramos agora, então, o nosso evento. Obrigado e até breve.